Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube Curte Mendonça para mais um vídeo intitulado Narcisismo. É possível uma relação narcisista dar certo? Repetindo, é possível uma relação narcisista dar certo? Convido vocês a me acompanharem para esta jornada. Será uma jornada em que eu tentarei esclarecer uma visão, seguindo um roteiro coerente, para que não somente eu dê essa resposta, mas eu apresente os fundamentos práticos, teóricos e de experiência para eu apresentar a minha conclusão. E, ao final, vocês terão toda a liberdade de, perante a própria consciência, concordarem ou não com o meu ponto de vista. Neste vídeo, vocês ouvirão alguns casos práticos naquilo que eu considero pontos relevantes relacionados com a temática do vídeo sobre como dar certo uma relação narcisista, como consertar, como fazer aparos e ajustes numa relação em que há um componente narcisista maligno. Começarei dando alguns casos da minha prática. Posteriormente, eu explicarei para vocês como que, rapidamente, de uma maneira geral, a relação narcisista afeta não apenas a questão racional do cérebro, uma vez que o nosso cérebro ele tem dois sistemas de funcionamento diferentes no modo como elabora as experiências e os entendimentos. Posteriormente, explicaremos sobre o espectro narcisista. Algumas pessoas dizem que ao eu ter intitulado meu livro de Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, eu cometi uma redundância, um pleonasmo. Na opinião destas pessoas, elas dizem que todo narcisista é maligno, portanto, não é uma redundância. Dizem elas, é como falar, entrar para dentro, sair para fora. Será verdade isso? Mostraremos quais os objetivos primários da pessoa que tem um modo narcisista de funcionar, disfuncional. Mostraremos como, ao procurar ajuda, as pessoas incorrem em alguns vieses cognitivos, recorrendo a supostos conselheiros e profissionais que não têm o entendimento da questão específica da dinâmica narcisista. Mas na frente mostraremos como a questão do ponto de vista
da perspectiva do ângulo sob o qual nós enxergamos a dinâmica entre o alvo e o narcisista, como uma mudança do ângulo de visão faz toda a diferença. E, lá para o fim, explicaremos como, mesmo após o rompimento de uma relação narcisista, os efeitos residuais, os efeitos danosos, acompanham o alvo para a vida toda, em grau maior ou menor, pois sozinhos eles não se evaporam, eles não se desfazem no ar. Então, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Este é o primeiro vídeo do ano de 2023. Estamos aqui com 16.900 inscritos. São 70 e poucos vídeos. O conteúdo é muito rico. Eu estou aqui graças a vocês que têm depositado a confiança em mim nos vídeos deste canal. Há sim vídeos curtos, vídeos pílulas bem cirúrgicas, e há vídeos mais aprofundados. Já aviso de antemão que este é um vídeo em que nós dissecaremos de forma cirúrgica esta temática, nem de forma básica, nem de forma intermediária. Diremos que este vídeo é um vídeo de um nível um pouco mais avançado, apesar de nós não usarmos um jargão muito elaborado. Tentaremos usar um vocabulário certo, técnico, sem que dificulte a compreensão de qualquer pessoa, até porque este é um canal para leigos. E no sentido de divulgação científica. Nada impede que alguém que tem um conhecimento de área de saúde, saúde mental, relações existenciais, elas certamente se beneficiarão deste vídeo e deste canal. Mas não é pré-requisito para que qualquer pessoa entenda ter uma formação, uma graduação em nível de saúde mental e algo do tipo. Qual é a autoridade para eu falar no assunto? Meu nome é Kurt Mendonça. Eu aqui no canal eu faço o papel de intérprete de praticamente, no mínimo, 4 línguas diferentes. Eu falo mediquês, pois eu sou médico, sou neurocirurgião. Eu falo psicologês, no sentido de saúde mental. Eu sou neuropsicanalista. Eu falo juridiquês, pois eu sou processualista civil. E falo narcolês, que é a linguagem do mundo distorcido, invertido do funcionamento do narcisista. Tentei compilar isto de forma muito sucinta e básica neste livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, que está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física, e desde o seu lançamento em setembro de 2019,
3 anos e 4 meses, tem permanecido em primeiro lugar como mais vendido na categoria de abuso sexual. Preparem-se para a nossa jornada. É um tema duro, cruel, mas o meu objetivo é mostrar para o maior número de pessoas possível como existem entre nós pessoas que pertencem a uma banda podre e que se aproveitam da ingenuidade, da boa-fé da banda saudável ou a banda à parte dentro de um espectro de rigidez, saúde, normalidade, boa-fé, coerência. A banda podre se aproveita dos corações mais desprendidos para empreender uma agenda predadora e espoliadora. Comecemos com alguns casos da minha prática. Desde o ano de 1990, que eu entrei no curso de medicina, agora estão sendo completados 33 anos. Depois eu fiz neurocirurgia, fiz direito, fui professor de medicina legal, me especializei na parte de processo civil, aprofundei na parte de saúde mental, mas desde o ano de 2014 que eu tenho me concentrado de forma cada vez mais aprofundada e subespecializada numa área que era um ponto cego na saúde e saúde mental do Brasil, que é o suporte a pessoas que se relacionam ou se relacionaram com narcisistas, cujo efeito é mais ou menos o que acontece nesses casos que eu vou mencionar por cima, porque cada caso desse, no momento oportuno, de acordo com o engajamento de vocês, dê um like, façam comentários, compartilhem. Dependendo do engajamento de vocês, numa oportunidade, analisaremos caso por caso desses e centenas de casos que nós temos acompanhado nestes vários anos, de 2014, agora em 2023 continuamos. Vejamos o caso, todos os nomes estão trocados, mas os casos são esses assim mesmo. Ivone chegou para mim, caso número 1, uma profissional do direito, uma pessoa de um coração grandioso, que se casou com uma pessoa, um homem que no início aparentou uma afinidade perfeita com ela.
Na medida que o tempo foi passando, a relação foi ficando cada vez mais sugadora. O fulano, o parceiro, o companheiro, o marido, foi exigindo cada vez mais de Ivone e retribuindo cada vez menos. Ao Ivone reclamar que o fulano só exigia, só cobrava e se esforçava pouco ou nada para tornar o casamento uma relação mais ou menos simétrica, ou seja, uma relação boa para os dois lados, mas o marido de Ivone mostrava uma face perversa, truculenta, intimidadora, chantagista, emocional. Ivone procurou ajuda com várias pessoas. Ninguém conseguia ajudar porque as pessoas ficavam repetindo clichês. Até que a violência do marido de Ivone foi escalando e, num dia, o marido a agrediu fisicamente, uma vez que a agressão patrimonial e psicoemocional já vinha há 15 anos. Neste dia, os vizinhos chamaram a polícia e o marido de Ivone foi preso em flagrante. E daí é que se conseguiu uma medida restritiva, porém, em pouco tempo, a medida restritiva foi derrubada e o aparato judiciário considerou que o fulano não representava mais nenhum perigo para Ivone. E por mais que Ivone, profissional do direito, procurasse ajuda entre colegas, psicólogos, colegas do direito, psicólogos, médicos, e ninguém a apoiava. Chegaram a dizer que ela tinha errado a mão, como tinha levado adiante a questão da punição do marido. Resumindo, Ivone, de um alvo corroído, consumido de uma relação de 15 anos, virou a culpada da situação. Todo mundo passando pano no marido dela. Ivone já vinha com a saúde degringolando há muito tempo, e isso a deixou no fundo do poço, porque não tinha ninguém que compreendesse como que uma pessoa poderia ter para o mundo uma aparência exemplar e na intimidade era capaz de cometer tantas crueldades. Ivone estava com uma vida profissional atrasada por conta do rodopio para tentar juntar as pontas desta relação que levou a vida dela, que virou a vida dela de ponta cabeça. Um outro caso, Publio, um profissional de fiscalização pública, encontrou a esposa dele, que ele considerou a pessoa mais maravilhosa que tinha encontrado na vida dele. A esposa de Publio, porque não demorou muito para que namorassem, casassem, tivessem filhos. Esta esposa dele era uma pessoa sofrida, entre aspas, pela vida. Ele teve 2 filhos com ela, e esta esposa de Publio, ela era uma pessoa que já vinha de 3 relações anteriores, que eram, no dito dela,
abusivas. Públio, um coração muito generoso, com um complexo de salvador, consertador, curador, de doador, encarou o casamento com a esposa como uma missão. A questão é que, à medida que o tempo andava, a esposa de Públio exigia mais e mais e mais. E começou, quanto mais ele cedia e fazia tudo em prol da esposa, mais a esposa ficava insatisfeita, dando piti, acusando Públio de ser um ser sem amor, sem emoção, sem engajamento. E Públio encarava aquilo como um desafio de ter que demonstrar mais amor. Quanto mais amor Públio tentava demonstrar, quanto mais tarefas em casa Públio tentava assumir, mais a esposa de Públio dizia que ele era muito insuficiente para ela como mulher e para qualquer outra mulher. Chegou um ponto em que a esposa de Públio tentou romper com ele, dando-lhe certos ultimatos. Se você não fizer isso ou aquilo, o nosso casamento está acabado. E quanto mais a esposa de Públio exigia, mais Públio cedia dos seus gostos, das suas amizades, do tempo para si, para concentrar-se em tentar preencher as exigências desta pessoa maravilhosa, na opinião dele, porém que era uma pessoa sofrida pela vida e de certo que tinha algum problema de trauma, e isto é que a tornava mais carente de atenção. Só que era um balde com 1000 furos. Quanto mais Públio tentava encher este balde, mais tudo descia pelo ralo, até que Públio ficou achando que era um ser horroroso, um ser abjeto, um ser sem sentimento, porque era isto o que Públio passou a ouvir dia após dia. Judite, uma profissional de saúde, chegou para mim numa relação de 20 anos, em que ela chegou para mim com 3 filhos, e o marido, um profissional de outra área, não é da saúde, no início era uma pessoa dos sonhos para a Judite. Mas à medida que o tempo foi andando, o padrão das relações assimétricas foi se reproduzindo. O marido de Judite foi exigindo dela cada vez mais de abnegação, manutenção da casa, não só no cuidado, que já dá muito trabalho, mas no sustento da casa. E apesar de, quando Judite o conheceu, ele supostamente tinha uma vida independente, o marido de Judite foi alegando trocentas desculpas para ir deixando cada vez mais de exercer atividade profissional. É só por um tempo, é só por um tempo. Este tempo foi se esticando e Judite foi ficando cada vez mais assoberbada, para a surpresa de Judite. Quanto mais ela se esforçava, mais o marido dela dizia o quanto que ela era insuficiente. Tem algo de parecido com os casos anteriores? Vamos seguir nos outros exemplos. Inês, uma outra profissional de saúde, que foi uma pessoa que já tinha tido relacionamentos tranquilos, de repente entrou um ser luminoso
na vida dela, alguém que chamou a atenção de forma arrebatadora, com uma paixão incomparável, dizendo que ela era aquela pessoa pela qual ele tinha esperado a vida toda, e foi absorvendo cada espaço da vida de Inês, de forma que o companheiro de Inês, eles passaram poucos meses a morar juntos, o companheiro de Inês passou a preencher todo o espaço da vida dela e exigir uma atenção 100% para ele, de forma que Inês foi prejudicando a dedicação ao trabalho, a atenção aos amigos, ao lazer, à própria família. Todo o campo mental de Inês passou a ficar focado no companheiro. E, ao contrário do que ela esperava, quanto mais ela dava atenção, mais exigente, cruel e desleal e mentiroso o companheiro ficava. Inês chegou a pegar trocentos casos extraconjugais, evidências irrebatíveis. Para a surpresa dela, o marido negava na lata que aquilo era um complô de inimigos, simulações, montagens, coincidências. Como ela não conseguia acreditar que alguém pudesse mentir de forma tão deslavada e de cara de pau assim, ela dava o benefício da dúvida. E quanto mais ela dava chance, quanto mais ela queria confiar, mais escalava um comportamento dominador, depreciativo, manipulador. Inês foi entrando em parafuso, ficando irritada, com ansiedade, com altos e baixos, períodos de depressão, melancolia, tristeza, falta de ânimo, coisa que era completamente o oposto do que ela tinha sido a vida toda. Então, quando o companheiro da Inês entrou na vida dela, tudo passou a degringolar. E toda a energia mental da Inês passou a ser devorada por este companheiro, porque ela tentava achar onde estava o erro. O que é que ela, Inês, poderia fazer para consertar uma relação tão caótica, uma vez que, no início, tinha começado uma relação tão complementar de ambos os lados. Vamos ao quinto caso. Brigitte, uma profissional de saúde mental, teve uma relação de 2 décadas com um profissional de saúde mental que chegou como se fosse o paradigma do marido ideal. A relação foi andando, eles casaram e Brigitte foi uma parceira do marido na parte de promoção profissional dele, apoio, construção de empreendimentos. A questão é que Brigitte foi tendo que, por chantagem emocional, coisa muito sutil, foi tendo que abrir mão
cada vez mais do foco nela, porque o marido exigia uma atenção integral. E quando ela achava que tinha chegado neste ponto integral, ele ainda dizia: não é suficiente, precisa de mais. Como uma fita métrica ilimitada. Se você fizer isto por mim, talvez eu fique satisfeito. Brigitte fazia: não, 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 agora é isso. Brigitte se esforçava: não, não, porque se você fosse assim seria melhor. Brigitte se esforçava para atender a demanda: se fosse isso seria melhor. E Brigitte entrou em colapso, porque ela tinha aberto mão da vida dela inteira em prol do marido. E o marido só escalava a depreciação. Quando Brigitte chegou para mim, ela já tinha passado 2 décadas nessa relação distorcedora e fazia 7 anos pós-relação em que ela ainda continuava com a mente rodopiando por 7 anos sobre aquela relação caótica de 2 décadas. Ou seja, a relação de 2 décadas tinha acabado formalmente, mas os resíduos de problemas, tanto de fixação mental da relação de montanha-russa, caótica, enlouquecedora, e ainda os resíduos econômicos e legais e de enlameamento de reputação, mesmo ela tendo rompido com o fulano, o fantasma do fulano não saía da cabeça dela. Ou seja, o efeito a acompanhava mesmo 7 anos depois dessas 2 décadas de relação íntima com o casamento com este profissional de saúde mental que, perante a sociedade, é um ser modelar, é um homem modelar, mas na intimidade foi corroendo o equilíbrio de Brigitte, foi sabotando toda a sua vida independente, foi criando confusão mental, foi criando discussões em cima de discussões, a ponto de ela entrar em surtos de ansiedade, períodos de depressão. Bianca, uma pessoa de formação refinada, de uma educação esmerada, com formação em artes, numas determinadas modalidades das artes, de uma família com lastro, e ela casou com uma pessoa que tinha várias recomendações por conhecidos, familiares, que viam aquela pessoa como que seria um marido, uma pessoa, vamos dizer, de pedigree, porque tinha uma família com certo nome. E aí Bianca casou com fulano, sendo que ela, que é uma pessoa de boa formação e de valores, o marido de Bianca, com o tempo, foi depreciando todas as qualidades da Bianca. Com o tempo, ele passou a dizer, alternando períodos de trégua e períodos de
afogamento, de pressão, de medo, intimidação. E Bianca começou a ficar sem entender nada, porque como que do nada o marido virava a pá e ficava com raiva dela. E Bianca queria entender, e ele olhava com aquele olhar furioso, dizendo: Você não sabe por que eu estou com raiva de você? Isso só reforça que eu realmente devo castigar você. Ou seja, é como se Bianca tivesse que ler pensamento. Ela não sabia porque o marido tinha virado a pá, e ao ela tentar resolver, fulano, me explique, por que que do nada você agora está de cara feia? E ele dizia, tá vendo como você merece ser castigada? Vou castigar mais você. E dava gelo, e depreciava, e dizia o quanto que ninguém a ia querer, como ela era uma mulher que tinha que dar graças a Deus por ter conquistado um ser tão superior, tão premiado, tão cheio de qualidades, e que tudo na vida dela se devia a mérito do fulano. O curioso é como esse processo de deterioração ele é sutil e é através de lambidas e mordidas, mordidas e lambidas, morder e soprar, e alternância caótica entre altos e baixos, o cara foi incutindo na cabeça da Bianca que, de fato, ela sem ele não era nada. A questão é que Bianca tinha uma formação erudita e o dinheiro da família era todo dela. Mesmo o dinheiro sendo todo dela, prévio ao casamento, o cara ainda passou a dizer que todo o mérito era dele. E Bianca passou a ficar com uma dissonância cognitiva. A própria realidade incontestável de que ela era sim uma pessoa que tinha tido uma vida antes do fulano, uma erudição, valores, bens. Isso ficou desconectado com aquela realidade de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E Bianca passou a acreditar que ela não tinha valor, que ela ia morar debaixo da ponte, pois o cara dizia: se eu cismar, eu acabo esse casamento e você vai morar embaixo da ponte. Vejam, pessoal, o grau de dissonância cognitiva em que o cérebro da Bianca, a parte racional, intelectual, que tinha um conhecimento quando casou, que ela tinha uma história, uma individualidade, se desconectou da realidade pelo martelamento da parte emocional do cérebro, esta parte que está no miolo, a parte do cérebro emocional que está no meio do cérebro. Esta é a parte que está em contato com a calota, craniano, o osso. Só que a parte do cérebro emocional está no miolo, aqui no centro. Então, o cérebro emocional, sendo martelado, sendo distorcido, ele criou como que uma cisão entre o emocional e a realidade. É o que nós chamamos de dissonância cognitiva. O narcisista diz: esta garrafa d'água é verde. O alvo sabe que é vermelha, mas ele diz: é verde. Você não está vendo? É verde. Ou seja, através de uma insistência, mesmo diante da realidade
e de fazer confusão com toda a discordância, chega ao ponto que, da oposição de dizer que esta garrafa não é verde, é vermelha, passa a pessoa a já não alegar, para não ter confusão, daí a pouco ela começa a questionar a própria visão da realidade, mas na frente ela passa até a acreditar que esta garrafa é verde. É a dissonância cognitiva. O cérebro, pessoal, é um aparelho plasmável, moldável, plástico, para o bem ou para o mal, de acordo com as influências e motivações internas e externas. Paula, uma profissional de segurança pública, casou com o homem dos sonhos e aquele amor arrebatador foi dando do início, foi dando lugar a um controle absoluto, a um desprezo, a um isolamento, a um enlameamento da reputação dela perante a própria família, a família do marido, a conhecidos amigos. Paula foi sofrendo o que eu chamo de cinzel da miséria, um martelamento, como se fosse um cinzel, um buril, através de tirando lasca por lasca, ela foi sendo quebrada até ao ponto de chegar a 18 anos depois desta relação. Ela já não acreditava em si, não acreditava no seu potencial. Ela, uma profissional de segurança pública, o marido também. E o marido, um homem de uma fachada exemplar para o mundo. É isso o que torna as relações assimétricas, manipuladoras, depreciadoras, como pontos cegos para a sociedade. Porque aos olhos do mundo exterior, o manipulador depreciador mais sofisticado, ele é uma pessoa exemplar. Porque o manipulador sabe que se ele representar uma fachada para o teatro da vida, por trás de portas fechadas ele pode quebrar o alvo enredado e a pessoa fica dominada, com os nervos à flor da pele, uma saúde debilitada e já não acredita nela mesma. Porque o fato de o mundo não acreditar mais em você é desesperador. Mas quando a gente acha que chegou no fundo do poço, que é ninguém mais acreditar em nós, no fundo do poço tem um alçapão e o buraco é mais embaixo, chega ao ponto em que a própria vítima da manipulação perversa dissimulada, ela mesma já não acredita em si. Ela cria essa dissonância cognitiva e essa despersonalização. E a mente passa a ficar monofocada, fixada, cristalizada na relação consumidora, espoliadora. Corina, o 8º exemplo prático, Corina
uma pessoa do mercado financeiro que teve uma sucessão de ralos sugando a sua vida. Corina veio de uma família primária. Família primária que eu digo é do pai, mãe e os irmãos, totalmente disfuncional. Corina, que cresceu num ambiente de um incêndio todos os dias em casa, teve que, o mais cedo possível, arranjar uma maneira de sair para trabalhar, ganhar vida. Foi a maneira como ela encontrou na época, ainda menor de idade, para não entrar em colapso total. Qual não foi a surpresa da Corina? Ela saltou de uma fossa para cair noutra fossa. Ela saiu de uma família primária disfuncional e entrou num casamento extremamente disfuncional. O marido de Corina era um manipulador violento da pior espécie. E Corina ficou sendo massacrada, ou seja, não tinha para onde correr. A família primária, um caos. Agora a família secundária, com esse marido com quem ela já tinha filhos, um caos também. Por fim, ela teve que romper com este marido e cuidar dos filhos a sós. E aí ela foi tocando a vida, tocando a vida, tocando a vida, sempre pensando no dia de hoje, o que comer, como pagar as contas e como criar os filhos. Daí, um tempo mais na frente, ela tentou ajudar uma irmã para quem ela deu um crédito de confiança, já que a família, aquele ambiente na casa dos pais era maluco, disfuncional, caótico, mas ela achava que esta irmã era tão vítima quanto ela daquele ambiente. E que atualmente a irmã, num casamento próprio e uma empreendedora, ela não via problema em ajudar esta irmã. Qual não foi a surpresa? Diferentemente da solução que a Corina escolheu para a crise existencial de ter vivido em ambientes disfuncionais, a solução da Corina foi tentar ser o oposto daqueles pais que eram caóticos, exploradores e violentos, e do ex-marido. Já a irmã da Corina, ela teve, lamentavelmente, se surpreendeu quando ela passou a dar suporte a esta irmã nos negócios dela, que ela percebeu que a irmã tinha optado pela solução de olho por olho, dente por dente. Eu fui vítima de um ambiente explorador, então eu tenho um passe livre para fazer isto com quem quiser. Ou seja, na cabeça da irmã da Corina, é como fosse uma justificativa para eu sofri isso, portanto, eu posso fazer porque eu tenho um direito de fazer com os outros aquilo que foi a minha referência em casa. Inclusive, esse caso da Corina serve em várias lições. Um dia eu farei o caso dela só sobre o caso da Corina, porque além dela ter passado por vários ralos, como ela não entendia a dinâmica narcisista, a família primária, a família secundária, depois voltou para a irmã, foi quebrada sucessivamente. Quando ela rompeu, ela estava há 3 anos parada no tempo e no espaço. A mente dela, ela agora na 5ª década de vida, ela dizia: o que foi que representou esta minha vida de 5 décadas? Foi só correndo atrás do prejuízo.
foi só tentando agradar pessoas que nunca podem ser satisfeitas. Não há nada mais o que fazer desta vida. A Corina se recolheu, passou a viver no modo que eu chamo tatu-bola, e estava encastelada com a vida parada há 3 anos, quando ela chegou. Para mim, veja, ela tinha passado por 5 décadas de ralos para ralos, ela sendo sugada e distorcida, mesmo quando ela rompeu com os ralos. Ela agora dizia: eu não tenho mais forças. 3 anos depois da ruptura com este último ralo, ela estava parada no tempo. E como a Corina, que chegou para mim depois de 5 décadas de espoliação manipuladora perversa, dissimulada narcisista, e que já vem há anos parada no tempo e no espaço com a fixação monoideia e a impressão de que a vida acabou. Corina chegou para mim após 3 anos, mas eu recebo pessoas que saíram de relações espoliadoras e estão com a vida parada mesmo após a ruptura, por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Porque a distorção psicoemocional e neurobiológica, ela não se desfaz por si só. O que estes 8 casos dos quais eu mencionei apenas o cerne, o sumo que eu vou utilizar para explicar o tema do vídeo. Lembrando que o tema do vídeo é narcisismo. É possível uma relação narcisista dar certo? Qual o ponto em comum de todos esses casos? Lembrando, pessoal, que esta é a primeira parte da aula Narcisismo. É possível uma relação narcisista dar certo? Esta é a primeira parte da aula. E eu quero dizer que estes casos, todos foram casos, esses 8 que passaram por nós, como centenas de casos que temos ajudado ao longo destes anos, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Caramba! 9 anos. Estamos agora em 2023. Então, quase uma década especificamente aprofundando na teoria e na prática. Porque, como eu disse, eu sou médico neurocirurgião, eu sou neuropsicanalista, eu sou processualista civil, eu sou especialista no puro mal, o narcisismo maligno. E quem quiser marcar consulta ou consultoria online comigo em qualquer destas áreas, para que eu monte estratégias, é só passar a mensagem para o e-mail ou o WhatsApp que estão aqui no próprio vídeo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.
Qual o ponto em comum de todos esses casos? Qual o ponto em comum desses casos? O que é que eles têm de interseção para que nós vejamos que todos eles, apesar de serem casos de vidas individuais, são pessoas que jamais se viram, pessoas que eu atendi de todo o Brasil e de fora do Brasil, pelo teleatendimento, mas que o drama que essas pessoas passaram na intimidade tem elementos fundamentais da dinâmica espoliadora assimétrica narcisista maligna perversa. Vamos parar por aqui esta primeira parte da aula. Peço que vocês se inscrevam, compartilhem, deem um like se tiverem gostado, digam se tem interesse na continuidade, porque nós ficamos aqui só praticamente na apresentação. Temos mais de duas dezenas de tópicos para esmiuçarmos nesta aula, que não vai durar só esse vídeo e provavelmente não só o outro. Então, vamos encerrar por este vídeo e espero contar com vocês na continuidade dele. Relação narcisista é possível? Narcisismo, é possível uma relação narcisista dar certo?